Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muito bem, que todo mundo tenha acordado assim, mega disposto. Quero confessar para vocês que eu fiquei mega entusiasmado com a nossa conversa de ontem. Eu vi que vocês estão numa vibe muito legal. Iniciaram o ano super bem, super organizados, todo mundo fardado, com as câmeras ligadas. Vocês estão, ó, de parabéns, viu? Então, como nós já começamos a falar ontem, hoje, na nossa aula de artes, a nossa aula de número 2, nós vamos falar sobre as danças irreverentes. Mas o que quer dizer, no contexto da arte, danças irreverentes? Quer dizer, danças ousadas, atrevidas, sensuais. Porém, para algumas pessoas, dependendo do contexto histórico, social e cultural, essas danças também são tidas como danças que desrespeitam a sociedade. Isso na visão de algumas pessoas. Para nós termos essa visão, nós temos que fazer uma análise cultural e social. E também nós precisamos, saber do qual época é que essas danças fazem parte, do qual momento do nosso tempo e do nosso espaço essas danças, na verdade, fazem parte. Eu espero que você esteja preparado para a gente fazer essa viagem, fazer algumas descobertas a respeito dessas danças irreverentes, ousadas, atrevidas e sensuais. Mas o que seria uma dança irreverente? A resposta para esta pergunta vai depender de quem está fazendo, em que situação, em que época e em que lugar está essa pessoa. Portanto, meus amores, a análise sobre qualquer manifestação requer conhecimento sobre o contexto em que está inserida esta dança. Cada cultura, cada povo tem as suas danças típicas, que variam de acordo com a realidade e até mesmo com os acontecimentos da sociedade. Por isso, não há como comparar danças de culturas e épocas diferentes. Por isso, não cabe a nós, como aprendizes da arte, julgá-las sem uma prévia avaliação. Então, por que algumas danças são consideradas irreverentes? Essas danças, além de ousadas, também são consideradas indecentes e imorais. Mas por quais causas? Por causa da sua sensualidade, pela matriz cultural, o corpo está sempre à mostra e também pela época. Mas quais são essas danças? Danças indígenas. As danças indígenas não têm relação alguma com a sensualidade, mas, por vezes, são consideradas agressivas à moral por algumas pessoas, pelo fato dos indígenas dançarem nus. Na maioria das sociedades modernas, é comum as pessoas relacionarem a sensualidade à nudez, mas os grupos indígenas tradicionais que vivem isolados não fazem essa relação, embora possam usar roupas semelhantes às nossas, como shorts, camisetas. A nudez não gera espanto ou constrangimento em alguns rituais. Ela está presente como manifestação da cultura tradicional indígena. Para eles, o corpo não é constantemente sensualizado. Esta é uma das mais tradicionais danças do folclore brasileiro.
A tradição é uma apresentação típica da região norte do nosso país, que une a dança, a música e o teatro para contar a história das lendas amazônicas e da festa do Bumba Meu Boi na cidade de Parintins, no Amazonas. Esta festa acontece todos os anos durante 3 dias do mês de junho, como encenação de danças da cultura indígena e usando da sensualidade com poucas roupas ou alguns adereços de corpo. Esta pode ser considerada como uma dança ousada por algumas pessoas da sociedade. Dança do ventre. A dança do ventre é uma expressão poética do corpo, cheio de gestos e significados. É uma celebração à feminilidade, desenvolvida por mulheres e também para as mulheres. A história da dança do ventre é tão antiga quanto a história do homem, ou melhor dizendo, da mulher. É a primeira dança feminina que tem esse registro. Originalmente é praticada nas diversas regiões do Oriente Médio e da Ásia Meridional. Yes, madame? The fact remains that this vile dance was performed on the premises of Le Bal du Paradis, and whoever is guilty must be punished. May I intervene, Your Honor? By all means. Madame, have you ever seen the Cancan? Why, certainly not. Well then, may I suggest that the court adjourn to Le Bal du Paradis this evening and take an official look at the crime? An excellent suggestion. Court is adjourned. E chegamos à nossa última dança da nossa aula de hoje, que é o Cancan. E para quem não entendeu, né, no início do vídeo que está contando um pouquinho da história desta dança, nós podemos ver que tinha um tribunal, onde as pessoas, né, os tidos como conservadores da sociedade, estavam ali para protestar contra esta dança. Esta mesma dança provocou muita polêmica quando ela surgiu. Tida como impetuosa e animada, o Cancan é uma dança que tem a sua origem, né, nas quadrilhas populares. Essa forma de dança fez muito sucesso nos cabarés e nos teatros de revista na Europa e também nos Estados Unidos, entre os meados do século XIX e início do século XX. Embora, inicialmente, o Cancan fosse dançado por ambos os sexos, ele se popularizou como uma dança feminina, pela agilidade de movimentos e especialmente ao balançar a saia e ao dar altos pontapés.
especialmente para a nossa aula de hoje, eu separei apenas esses 4 tipos de danças irreverentes. Isso não quer dizer que não tenham outras, tá? Mas nós iremos ver nas próximas aulas os outros tipos de danças irreverentes. Vocês lembram também que ontem eu comentei com vocês sobre uma atividade que nós iremos fazer hoje? Pois é. Então lá no formulário do Google Forms, anexo a essa aula de hoje, você vai encontrar o seguinte questionário. Lá tem uma seguinte pergunta que você deve responder. Nos dias atuais, quais tipos de danças podem ser consideradas como irreverentes? Tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa atual, tá? Não quero que seja nenhuma dessas danças que nós já estudamos aqui hoje e que nós vamos estudar e que vocês podem acompanhar no módulo de vocês. Mas são danças que fazem parte da nossa sociedade moderna hoje, mas que são tidas como irreverentes e que sofrem também um certo preconceito, ok? Aí o que você vai fazer? Você vai responder lá, você vai dizer dança tal e vai dizer por que essa dança é tida como irreverente. Em seguida, você vai fazer o upload de uma foto, tá? Que você vai baixar da internet. Então você baixa a foto lá na sua galeria, tá? E depois você anexa ela junto no formulário do Google Forms. Vai ter essa opção lá embaixo de resposta, fazer upload do documento, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre esta atividade, vocês podem falar comigo no PV, que eu vou respondendo para vocês devagar, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa viagem e se preparem para a próxima aula, que a gente vai continuar fazendo essa viagem sobre as danças irreverentes. Um beijão, fiquem com Deus e um excelente dia para vocês.